Bom dia, crianças, nessa manhã de sábado. Pelo menos aqui na minha casa tá muito frio, né? Não sei como é que tá a semana de vocês, mas pelo menos aqui onde eu moro ainda tá muito frio. Por isso que eu tô de casaco, encolhidinha aqui, né? E nós vamos falar, na quinta-feira nós falamos de solidão e hoje nós vamos falar sobre lealdade. Mas antes da gente falar sobre lealdade, a gente tem que fazer a nossa prece. E nós vamos nos ligar a quem? Além de nós nos ligarmos a Jesus e a Deus, nós vamos nos ligar também às nossas queridas amigas Sheila e Meimei. Então vamos elevar os nossos pensamentos e vamos fazer a nossa prece. Então vamos pedindo a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais, principalmente a Sheila e a Meimei, que são nossas patronas, que elas nos inspirem, que elas nos ajudem a entendermos o tema da aulinha dessa manhã e que elas possam continuar aqui conosco, nesta manhã gostosa de sábado, nos ajudando a entendermos a aulinha, nos ajudando a sermos leais a Jesus, leais a Deus, leais às suas leis de amor, justiça e caridade. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, para a gente matar a saudade da nossa casa do caminho, vamos cantar uma musiquinha que a gente cantava muito lá na casa do caminho, bem pequenininha, tá? Só para a gente não esquecer. E é uma música que lembra muito a gente do nosso corredor, né? Do corredor dos sábados de manhã, que fala muito do nosso querido Jesus. Então vamos lá, quem estiver assistindo a aula com a tia Andréia vai lembrar que a gente fazia assim, ó, a gente unia as nossas mãozinhas e a gente fazia assim. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, trazendo muitas bênçãos para você e para mim também. Prece começa com P e é pequenina como você. Preste atenção, meu amiguinho, pois prece eu já sei fazer. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Seguro eu vou, com ele estou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra nós. Deus é bom pra nós. Seguros estamos com ele, vamos. Deus é bom pra nós. Então nós começamos a manhã de sábado, como nós sempre iniciamos lá no nosso corredor da evangelização, lembrando primeiro do nosso irmão Jesus, né? E depois do nosso Pai. E por que a gente lembra desses dois, né? De nosso irmão e do nosso Pai? Porque não existem duas figuras mais leais a quem a gente deve seguir. Porque para a gente saber sobre o assunto lealdade, a gente tem que saber a
quem devemos ser leais? Porque é importante. A gente deve saber em quem confiar, não é mesmo? Mas vamos primeiro descobrir, né, crianças, o que é lealdade? O que será então, tia Andréia, que é lealdade? Então, lealdade é um compromisso nosso, é voluntário. Então, é um compromisso que eu tenho vontade de seguir. É um compromisso voluntário que eu tenho nos bons e maus momentos. E que a gente aprende muito cedo que a gente deve seguir. Então, quem é leal, ele aprende logo cedo que ele deve seguir as leis, que ele deve seguir de bom grado, voluntariamente, aquelas normas, aquelas leis. Quanto antes a gente aprender isso, quanto antes a gente entender esses conceitos, mais fácil vai ser para a gente assimilar isso. A vida da gente vai se tornar melhor. Então, eu vou ler aqui exatamente como está o conceito de lealdade. Então, lealdade é o compromisso voluntário que se adquire quando algo ou alguém, nos bons e maus momentos, então, não tem tempo quente, mesmo quando está tudo de bom para a gente, ou mesmo quando está tudo ruim na vida da gente, a gente vai continuar seguindo o mesmo caminho. Então, nos bons e maus momentos, e é recomendável que as crianças aprendam a ser leais. Isso o mais cedo possível. Quanto antes assimilarem esse tipo de conceito, a lealdade, com mais facilidade as crianças adotarão logo em diversas situações. Então, por que é importante a gente logo cedo a gente entender esse valor da lealdade? Porque quando eu consigo ser leal com os meus ideais, né, eu consigo renunciar a coisas que não são importantes na vida. Eu não vou ficar, por exemplo, numa briga entre o meu amigo por causa de um carrinho. Eu não vou dar mais valor ao carrinho do que ao meu amigo. Porque eu entendo que mais importante do que o brinquedo vai ser eu continuar sendo amigo daquela pessoa. Então, eu vou entender que ser leal ao meu amigo é mais importante do que eu ser leal a um carrinho, que é material. Então, a quem eu devo ser fiel? A quem eu devo ser leal? Né? A quem eu não devo abrir mão? Quem é mais importante na minha vida? Vai ser o carrinho ou vai ser meu amigo? Quem vai estar comigo nos dias bons e nos dias ruins? Que vai me dar carinho, que vai me dar colinho, que vai ter uma palavra de amor, né? Quem é essa pessoa? Vai ser meu amigo. Outra coisa que eu preciso entender, que às vezes é mais difícil a gente ser leal com a gente do que o quê? Do que eu ser leal com o outro. Às vezes a gente é leal com um amiguinho, mas a gente não é leal com a gente. A gente esquece que a gente tem que ser leal com aquilo que a gente pensa. Então, por exemplo, vamos lá explicar isso direitinho. Então, a gente está falando aqui que a maior lealdade que a gente tem, por isso que eu trouxe a música de Deus e de Jesus, é com Deus e Jesus. Então, nós temos que ter certeza que, acima de tudo, nós temos que ser leais a Deus e a Jesus. Por quê? Porque são eles que nos ensinam a sermos bons. Então, a gente sabe que para a gente ser feliz, para a gente não se machucar, para a gente não errar, a gente tem que seguir Deus e a Jesus. Então, quais são os meus princípios? Eu não devo falar palavrão,
eu não posso bater no amiguinho, eu não devo. Coisas que eu sei que se eu fizer, eu vou estar me machucando. Mas aí, para eu agradar a minha amiga, eu esqueço daquelas coisas que são meus princípios. E aí eu agrado o meu amigo e me magoo e me machuco. Sabe o famoso Maria vai com as outras? A gente não deve ser assim. Então eu tenho que sempre lembrar duas coisas. Primeiro, a gente só deve agradar a Deus e a Jesus. Porque eles são as pessoas que a gente tem que ter como modelo e guia. Então, quais são os meus modelos? Deus e Jesus. Por quê? Porque eles são os exemplos de moral, de conduta no bem que a gente tem. Porque a gente sabe que eles dizem pra gente não fazer mal pra ninguém, pra gente não bater no animal, pra gente não machucar o amiguinho, pra gente não roubar, né? Então eu sei que se eu estiver seguindo Deus e Jesus, eu tô no caminho do bem. Então, uma vez que eu sigo Deus e Jesus e os bons espíritos, eu estou também me respeitando. Então, eu também estou seguindo aquilo que é o que eu acredito. Mas se algum dia eu decido que a minha amiga lá que quer fazer besteira, eu vou seguir ela, eu esqueço de me agradar para agradar a minha amiga. E aí eu tô traindo a mim e a Jesus. E aí quem sofre sou eu. A quem eu não estou sendo leal? Não estou sendo leal a minha pessoa e eu não estou sendo leal a Deus e a Jesus. Não sei se a tia Andréia fez uma confusão na cabeça de vocês, mas a ideia é essa. Então nós temos que ser leal, primeiro, a nós mesmos. Porque senão a gente vai ficar muito triste com a gente. E em primeiro lugar, sempre leal a Deus e a Jesus. Porque são eles que nos direcionam para sermos felizes. E quando a gente sai do caminho do bem, lembra o que a gente fala na evangelização? Quando a gente desvia do caminho do bem, a gente sabe que porque está se desviando daquele caminho, o nosso corpinho começa a sentir. A gente começa a sentir dor de cabeça, a gente começa a sentir uma dor de barriga, a gente começa a sentir uma dor no coração, um aperto, uma angústia, porque a gente sabe que não está fazendo aquilo que está aprendendo. A gente sabe lá no fundo, dá uma dorzinha de cabeça, porque a gente sabe que aquilo é besteira. Porque a gente já sabe, porque está lá na consciência, porque Deus botou na nossa consciência o que é certo e errado. Aí pode a mamãe não falar, pode o papai não falar, pode as tias da evangelização não falar, mas lá no fundinho da nossa cabecinha, lá no fundinho do nosso coração, quando a gente fica sozinho com a gente fica triste, porque a gente não está sendo leal àquilo que a gente acredita, àquilo que a gente pensa, aquilo que a gente está tentando ser. Porque vocês estão indo à casa do caminho e vocês estão tentando ser o quê? Vocês estão tentando ser pessoas boas, meninos e meninas do bem. E uma vez que a gente está tentando estar nesse caminho do bem, a gente já começa a sentir essa dor de barriga, né? Dor de cabeça. Começa a ficar triste quando a gente faz besteira, né? A gente começa a ficar triste quando faz besteira. Então, desde cedo, a gente tem que aprender a ser leal. Não só com os nossos amigos, não só com os nossos bichinhos, mas também leal conosco. Mas principalmente, eu volto a repetir, com Deus e com Jesus. Nós temos que ser leais também, como a gente colocou aqui, com as leis dos homens. Nós temos que ser cumpridores com as leis sociais,
com as nossas famílias, sermos leais ao papai, à mamãe, né? Leais também com a religião que a gente escolheu, mas sempre a maior lealdade que a gente tem que ter é com Deus. Temos que ser leais na nossa escola, estudando. Temos que também, né? Aí é com a mamãe, com o papai que a gente fala agora. Para que os nossos filhos aprendam a ser leais, a gente também tem que estabelecer tarefas para eles. Porque é através dos deveres, através de tarefas que eles venham a ter, é que eles vão aprender também a desenvolver tolerância, a desenvolver a empatia com o outro, né? Aprender essa convivência, aprender tudo isso para que eles possam também aprender a ser leais. E tem uma historinha muito bonitinha, bonitinha, mas é bonitinha mesmo, porque é uma história real, que parece até a história de um filme que passava na televisão, que eu vi outro dia no Globoplay, que é a história de dois irmãos gêmeos que eles têm um cachorro e aonde eles vão, esse cachorro vai atrás deles. É impressionante. E aí, todo dia de manhã, quando eles vão para a escola, o cachorro vai e acompanha eles. Aí é muito engraçado, porque eles vão para a escola e o cachorro vai acompanhando eles. Aí, quando eles entram para a sala de aula, o cachorro fica lá sentadinho. Aí, todo mundo da escola conhece ele. E enquanto eles estão em sala de aula, ele fica lá no portão. Aí, todo mundo da escola já conhece, aí vem dar água para ele, bota comida para ele. E enquanto o menino e a menina ficam estudando, ele fica lá aguardando. Aí no recreio vem, o pessoal brinca com ele, aí eles voltam para a sala de aula. Quando o menino e a menina saem, eles vão e voltam para casa. Quer dizer, diz que aonde esses dois vão, o cachorro acompanha. Olha a lealdade desse cachorro com essa família. Então, o que a gente pode dizer aqui? Que lealdade é uma condição, é uma virtude que nós, espíritos, desenvolvemos, é uma condição moral. Então, olha só a nossa responsabilidade aí da gente desenvolver essa virtude, né? De sermos leais. Os bichinhos aí mostrando pra gente que eles já estão aí nessa condição de desenvolver essa lealdade com seus donos, né? E esse cachorro aí dando um show pra gente, né? Muito bonito da parte deles, dos seres humanos e dos animais também, né? Mostrando aí o seu afeto, o seu carinho, tão bonito, eles se tratando aí com tanto sentimento, com tanto amor, né? E aí a gente vê também tantas lições que Jesus deu pra gente da sua lealdade para conosco, ensinando pra gente, né? Principalmente a lealdade dele para com o Pai. Porque Jesus não estava preocupado em ser leal conosco. Ele não agradava a gente. Ele era leal com a lei e leal com o Pai. Ele não desamparava a gente, ele sempre estava nos ensinando, entendendo da nossa pequenez, mas ele estava sempre em comunhão com o Pai. Ele estava sempre mantendo a sua fidelidade, a sua lealdade ao Pai e à sua lei. E mostrando pra gente que, acima de tudo, ele era fiel ao compromisso que ele tinha com as leis do Pai. Tanto que tem uma passagem que a gente interpreta muito mal, né, no Evangelho, que a gente fala, nossa, mas Jesus não valorizou Maria. Só que a gente vê que Jesus valorizou muito a Maria. Tanto que ele, todas as passagens ali do Evangelho, Jesus foi no casamento
ele transforma o vinho no casamento, sabendo da importância que era transformar o vinho por causa da Maria, dali do evento. E então, assim, mostrando, né, a lealdade dele com a mãe e tudo mais. Só que também tinha, né, a maior fidelidade, aí é que ele fala para Maria, é dele para com Deus. Mostrando, né, que o mais importante era a tarefa dele, que ele tinha vindo fazer aqui na terra. Mostrando para ela, mostrando para João, mostrando para os apóstolos, que ela sim era uma enviada de Deus. Aqui na terra ela era enviada como mãe dele, mas que todos eles eram filhos de Deus, e assim como ela, ele também respondia a uma lei, e que todos eles tinham que cumprir essa lei, e que acima de todos eles estavam Deus, em que então todos tinham que ser leais ao Pai. Então, dando novamente uma lição para todos nós, né? Mostrando assim a nossa grande irmandade. Então, meus amores, sejamos leais. Como eu falei lá no início, leais primeiro a nós, segundo a Jesus, e em primeiro lugar a Deus, sempre, porque Ele é o nosso Pai Criador. Então, Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. E tudo o que acontece no mundo são segundo as suas ordens, são segundo, acontece sempre sob a sua determinação. Então está tudo certo, tudo acontece na hora certa, segundo o seu crivo, segundo a sua orientação. Então sejamos sempre muito gratos por tudo que Deus faz por nós. Então vamos encerrar hoje a aulinha, agradecendo a Deus toda a oportunidade que Ele dá para a gente, sendo sempre muito, muito, muito gratos pela oportunidade que estamos aqui de aprender junto a Ele. E não deixem de ver o vídeo pequenininho sobre lealdade, que vai estar acompanhando o vídeo aqui que a gente está gravando para vocês, tá bom? Beijo e até semana que vem.